Amados, quinta noite de consagração. Hoje, 13 de agosto de 2019. E nós vamos nos aprofundar na palavra de Deus, vamos aprender com a palavra, porque é necessário estarmos preparados. Sabe, a graça de Deus, amados, ela não consiste somente nas doutrinas da graça de Deus. A graça de Deus consiste em vivermos o Evangelho de Jesus plenamente. Consiste em vivermos a nova e eterna aliança de forma plena e convicta. Ou seja, eu preciso ser cheio do conhecimento para que eu possa levar o conhecimento a outro. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser preparados, é isso que ela está dizendo. Eu preciso me encher do conhecimento. E ouça, conhecimento não ocupa espaço. Então sempre cabe mais. Sempre cabe mais. Então, na questão espiritual, nós precisamos sempre estar buscando o conhecimento para sermos cheios do conhecimento, porque isso é o que faz uma vida espiritual ser firme. Porque uma pessoa que não tem o conhecimento pleno das verdades de Deus, ela não é firme com Deus. Ela não é firme em Deus. Ela é inconstante, é uma pessoa insegura, uma pessoa que vive com dúvidas, não é? É uma pessoa que vem um vento, esse vento leva ela não permanece firme. Porque falta-lhe certezas e convicções. O que nos mantém firmes são as certezas e as convicções que a palavra de Deus nos revela. E hoje nós vamos nos aprofundar, nós vamos aprofundar um pouco mais as nossas raízes, amém? Para nos ficarmos mais firmes do que nós já estamos na graça de Deus. Amém? Marcos 16, versículo 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos arrumar logo isso aqui. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você foi chamado. Diga, eu fui chamado. E agora você tem uma missão. Diga, agora eu tenho uma missão. Ide. Pregai o evangelho a toda criatura. Mas pregar como? Com o conhecimento. Com a sabedoria. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e bendito. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, por este privilégio, Senhor, que temos de estar aqui nesta noite para crescer. Senhor, obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá para sermos enriquecidos no conhecimento da verdade. Sermos de fato cristãos. Sermos de fato aqueles que te seguem conforme o Senhor deseja. Testemunhando o
teu poder, testemunhando da verdade, testemunhando da tua glória que é revelada através de nossa vida. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui nesta noite em paz, por estarmos aqui nesta noite, Jesus, em paz contigo e em paz com os homens, tendo a plena convicção que o Senhor está a aprovar a nossa vida, que o Senhor está se alegrando, aleluia, da nossa postura, crendo que o Senhor está se alegrando com a nossa atitude de fé, a nossa vida por fé, Senhor. Independente de circunstâncias, de situações que chegam à nossa vida, nós permanecemos firmes na fé, crendo no teu poder, crendo no teu nome, crendo na tua graça que nos alcançou e que nos colocou num novo patamar para conhecermos de fato a Ti e vivermos intensamente a fé, dom de Deus. Obrigado, Senhor, pela transformação em nossa vida, pelas mudanças geradas em nós pelo conhecimento da verdade, pela mudança de pensamentos, pela mudança de crenças, pela mudança de postura, pela mudança de confissão daquilo que sai dos nossos lábios, pela mudança no viver em família, no viver em congregação, no viver no ambiente profissional. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos guardar. Estamos no mundo, mas sabemos que não somos deste mundo. Somos cidadãos dos céus. E para aí estamos voltando, Senhor. Sabemos disso. Sabemos que a nossa vida aqui é como a erva. Os nossos dias são como a erva. Um dia ela está bonita e no outro dia ela se vai. No outro dia ela seca. Entendemos perfeitamente isso, Senhor. Que nós estamos aqui de passagem. O Senhor nos enviou aqui para este mundo para sermos as tuas testemunhas, para dizer ao mundo que Cristo vive, dizer ao mundo que o Senhor está voltando, para dizer ao mundo que só em Ti há salvação. E eis-nos aqui, Senhor, como Teus filhos, como Teus servos que Te amam, que Te adoram, que vivem para Ti, que vivem para Te servir e que querem mais e mais de Ti, Senhor. Por isso viemos nesta noite. Por isso estamos aqui nesta noite, para aprender de Ti, Senhor. Que a minha boca seja a Tua boca, Senhor. As minhas cordas vocais, Senhor, sejam instrumentos preciosos para Ti nesta noite. Para trazer aos Teus filhos, trazer à Tua igreja as revelações dos mistérios, Senhor, que o Senhor deseja revelar a nós.
que o Senhor deseja revelar à tua igreja, que o Senhor deseja revelar ao mundo. Que o Senhor me use, Pai, para louvor, honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos e nós já te agradecemos. Amém. Amém. E toda a igreja que orou comigo, diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Aleluia. Amém. Obrigado, Vinícius, meu filho, minha esposa amada, bendita pastora. Meus irmãos amados, amados de Deus e amados meus, igreja preciosa de Jesus Cristo, igreja gloriosa, igreja sem ruga, sem mácula, igreja santa, formada por santos preciosos que honram a Deus, que temem a Deus, que vivem no temor e no santo tremor de Deus. Aqueles que nasceram para isso, aqueles que foram gerados por Deus para viverem a santa vocação. Todos que são chamados pelo Senhor, eles recebem também do Senhor esta missão: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é um mandamento de Jesus. Então nós vivemos, amados, com esse entendimento que nós estamos aqui nesta terra para defender a fé evangélica e lutar juntos por ela. Nós não estamos aqui colocados individualmente. Nós estamos, cada um com a sua vida, mas unidos por esta fé, unidos por esta missão que nos foi confiada. Então importa, amados, nós entendermos isso. Nós temos que ter o entusiasmo para falar de Jesus. Nós temos que ter o ânimo para falar de Jesus. É importante eu me despertar para isso. Nós entendemos que nós não devemos dar pérolas aos porcos, diz a palavra de Deus. Mas nós temos o Espírito que nos revela todas as coisas. E o Espírito nos revela aquele que vai dar valor e aquele que não vai dar. Mas quando? Quando eu prego. Quando eu prego o Evangelho para alguém, logo o Espírito me revela se aquele vai dar valor ou se vai desprezar. Como a Bíblia diz, o Senhor diz, não deis pérolas aos porcos. Por quê? Eles não entendem o valor. Eles não sabem o valor que tem. Então, assim, nós não devemos querer explicar alguma coisa para aquele que não quer entender. Nós não devemos gastar a nossa vida, gastar o nosso tempo precioso aqui nesta terra, porque nós temos um tempo de vida. E esse tempo de vida tem que ser bem gasto. Eu tenho que dar bons frutos para Deus. Então, assim, eu preciso entender, eu preciso aprender a gerenciar esse tempo de vida que eu tenho.
Se eu tenho uma missão que é pregar o evangelho a toda criatura, ok, eu vou pregar a toda criatura. Mas vou gastar o meu tempo com quem? Com o que não quer? Não posso. Aquele que não quer entender, amado, ele não quer entender. Então ele vai revelar isso logo. E olha que eu demorei para aprender isso. Então o Senhor aqui hoje está te dizendo para você não passar por aquilo que eu passei na minha vida. Eu gastei muito tempo da minha vida, me desgastei com pessoas que não queriam entender aquilo que Deus me tinha feito entender. Então é necessário ide e pregar o evangelho a toda criatura. E eu preciso ter o entusiasmo, preciso ter o ânimo para levar o evangelho a toda criatura. Principalmente diante destas frustrações que normalmente nós temos na caminhada. Por que frustrações? Porque assim você olha para aquela pessoa, às vezes é da tua família, e você ora a Deus, você se enche, né? Se entusiasma, se anima e fala, vou falar de Jesus para ela. Vai, pá, 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 pá. Aí o outro dia você está lá de novo falando, pá, 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 pá. Aí o outro dia você está lá de novo, pá, pá, pá. E você fica, às vezes, por anos. E a pessoa, para não ficar chato, ela te ouve. Que ela é da família. Ela te ama. Mas para ela não te cortar de vez, ela faz de conta que ela está ouvindo. E por fim, você vê que você foi enganado. Isso é muito triste. Isso entristece o nosso coração. E isso não pode afetar o nosso entusiasmo. Porque pessoas que passam por isso falam, eu não vou falar para mais ninguém. Acontece com muitos isso. Não, eu não vou falar para mais ninguém, não. Chega. Cansei. Não pode acontecer isso na nossa vida. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu preciso crescer, eu preciso ser experiente na palavra, eu preciso ter o discernimento para que eu não venha sofrer na minha missão. Amém? Porque Jesus, ele deu a missão. Então agora, cabe a mim ver como eu vou fazer essa missão. Com dor, gemendo ou feliz, entusiasmado, com ânimo. É dessa forma. Não gemendo, não com tristeza. Porque, amados, é muito triste ver na obra de Deus pessoas com apatia espiritual. Elas estão na igreja, mas elas não fazem parte da igreja. Elas estão na igreja, assim como o bispo Daniel diz, e eu tenho dito aqui algumas vezes, muitas igrejas estão com a placa lá fora, Cristo vive, mas elas não são Cristo vive. Assim como muitas ovelhas estão na Cristo vive, mas não são da Cristo vive. Estão entendendo? Por quê? Não vivem aquilo que o Senhor ensina na Cristo vive. Então é muito triste ver um irmão, uma irmã estar na igreja e não fazer parte da igreja. É uma pessoa que não está preocupada em somar na obra de Cristo. Eles estão preocupados com o seu próprio bem-estar. Eles estão preocupados com eles mesmos, com a situação deles. Eles não estão preocupados com a obra de Jesus Cristo. Então, aquele que não tem esse entusiasmo no Evangelho, ele não se envolve na luta pela fé evangélica.
Só vai se envolver numa guerra, amado, quem realmente acredita nessa guerra. Concorda comigo? Ah, vai ter uma guerra aqui. Quem vai se alistar para a guerra? Só quem realmente quiser defender o seu lado. O lado de todos. Porque vai ser uma guerra. Agora, tem aquele que vai dizer, não, eu não vou entrar nessa guerra, essa guerra não é minha. Mas ele quer os benefícios dessa guerra. Ele quer os benefícios dessa guerra, mas entrar na guerra ele não quer. Ou seja, é o crente folgado. É o crente que ele quer os benefícios, mas deixa a guerra e a luta para os outros. Ah, não, eu não preciso, não. Para que eu vou entrar num coral da igreja? Para quê? Ah, não, já tem os outros que participam. Um exemplo simples. Simples. Tá? Um exemplo bem aqui embaixo. Porque tem as coisas maiores que eu não vou nem citar. Então, a pessoa ela está, mas ela não está. Por quê? No pensamento dela, ela está envolvida, mas ela não se envolve. Então, aquele que ele não tem o entusiasmo verdadeiro no evangelho, amado, ele não se envolve na luta pela fé evangélica. E essa pessoa, ela não é grata a Deus pela obra que recebeu de Jesus. Então, é muito sério. Deus deseja que os homens e as mulheres que Ele chama sejam entusiasmados. Diga, Deus deseja que eu seja entusiasmado. Então, eu tenho que ter alegria na obra, eu tenho que ter desprendimento, eu tenho que me envolver, eu tenho que me doar. Ah, mas é muito difícil para mim. Tem pessoas que falam isso. Mas como assim é difícil? Sabe, as pessoas têm tantos compromissos, amado, ao longo da vida, e aí para ter um compromisso com a obra, para ter um compromisso com a igreja, para ter um compromisso com a luta, é difícil? Então, Deus quer homens e mulheres que formam a sua igreja, que se envolvam com a luta com amor e dedicação. Diga amor e dedicação. Então, ouça. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui numa luta sozinho. Você não está aqui numa luta sozinha. Todos nós lutamos por esta causa. Bispo Daniel, esses dias, essa semana, né, pastora? Ele disse assim, quem veio aqui por minha causa? Vou perguntar para você. Quem veio aqui nesta noite por minha causa? A pastora, já sabe, já levantou a mão lá atrás. Vou dar uma segunda chance. Quem veio aqui nesta noite por minha causa? A Isabelle também veio, ela já está falando lá que veio. Quem veio aqui por minha causa? Ah lá, viu? Ela veio. Ninguém mais? O presbítero veio também por minha causa? Diaconisa Ney veio por minha causa? Glória a Deus. A diaconisa Cris também já mudou de ideia, já veio por minha causa. Diácono Marcelo também já mudou de ideia, já veio por minha causa. Alguém mais está mudando de ideia? A irmã Fabiana já mudou de ideia, veio por minha causa. Alguém mais quer mudar de ideia e dizer que veio por minha causa? Amém, irmão Rick, amém, irmã Maria, irmão Reginaldo, glória a Deus. Mais alguém veio por minha causa? Quem veio aqui por minha causa nesta noite? Todos? Alguns estão na dúvida. Aqui nós lutamos por uma causa. Então você tem que entender que você vem aqui por minha causa. É pela causa que eu luto. Pela fé evangélica. Então quando eu pergunto, quem veio aqui por minha causa? Quem entende isso vai dizer, eu vim. Não veio por minha pessoa.
mas veio pela minha luta, pela minha causa. Estão entendendo, amados? Então quem veio nessa noite por minha causa? A glória a Deus, amém. Agora todo mundo levantou mais tranquilo, né? Não, eu não vim por causa do pastor, eu não vim por causa do pastor, eu não vim por causa do pastor. Mas você veio por minha causa. Amém? Glória a Deus por isso. Então, é a nossa luta, amados. É a nossa luta. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. No Brasil, fora do Brasil, no estado de São Paulo, em Pau Sul, em Santa Cruz do Rio Pardo, em Bauru, em Lençóis Paulista. Onde colocarmos a planta dos nossos pés. Somos testemunhas do poder de Cristo. Em 1 de Pedro 3:15 e 17 diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Diga, preparado. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento de Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pastor, é complicado, sabe? A gente falar da graça, a gente viver a graça, porque as pessoas começam a tratar a gente diferente. Amado, é melhor sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. É melhor a gente sofrer por falar a verdade do que sofrer por falar mentira. Concorda? Se a gente falar mentira, a gente vai colher o fruto da mentira. Vai vir correção, disciplina e açoite na nossa vida. Então, se eu falar a verdade e sofrer, Deus está se agradando comigo. Por quê? Eu estou sofrendo porque estou falando a verdade, ou seja, estou sofrendo por amor a Cristo. Então as pessoas, sabe, elas não entendem o que é sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo é isso, amado, é o que Paulo passou. O que Paulo passou é sofrer por Cristo. Ser rejeitado, ser desprezado, não ter crédito. Apanhar. De perseguidor passar a ser perseguido. Mas ele permaneceu firme na luta, agradando a Deus, porque ele sofria por aquilo que era bom. Então, se hoje você tem algum tipo de sofrimento, algum tipo de constrangimento em relação à tua vida cristã, saiba que isso diante de Deus é bom. Porque você está sofrendo pelo que é bom, e não pelo que é mal. Amém? Glória a Deus. Eu vou ter mais uma para competir comigo, eu acho. Estou sentindo isso, viu? Estou sentindo, né? Eu vou ter mais uma para competir. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Por isso que ela me deu uma risadinha, né? Hoje, a hora que ela chegou, né? Fui falar oi para ela, ela já deu uma risadinha. Acho que ela falou assim, você me aguarda. Me aguarda e a hora que você estiver lá em cima, que você vai ver só. Glória a Deus. Riqueza de Jesus. Amados, eu e você temos um chamado para evangelizar.
Digo, meu chamado é para evangelizar. Sabe o que é isso? Falar de Jesus. Pregar a graça. Com sabedoria, estando preparado. 2 Timóteo 4, 1-5 diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então a palavra é para ser pregada. E a vida cristã, ela é para ser corrigida. Para que cheguemos à perfeição, nós temos que ser corrigidos. Amém? Então, com mansidão, o que eu faço? Eu aceito a correção. Por quê, pastor? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, muitos não vão suportar a correção. Muitos não vão suportar andar no reto caminho. E nós temos visto isso. Muitos não suportam. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, essas coisas aqui, amado, é para dizer assim, viu, fica firme. Fica firme. Entende que você tem um chamado, que você tem uma missão e cumpre. Cumpre. De forma idônea. De forma irrepreensível. Sabe, amados? A vida cristã hoje, desculpa a expressão, isso não é para nós, graças a Deus, mas ela está uma bagunça. E graças a Deus que não é para nós, não é para essa igreja. Eu posso falar isso com o meu coração em paz, porque a nossa luta é isso. É mostrar para Deus. A igreja é dele, mas somos nós que moldamos aqui, porque Paulo diz assim, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento, o qual é Cristo e não é outro. Agora cada um veja como edifica sobre ele. Então há uma necessidade de cada líder edificar segundo a sã doutrina. Então aquele que foge disso, a igreja vira uma bagunça. Não é? Não se tem um padrão, não se tem, como Deus falou aqui esses dias, o rosto de igreja. Porque a igreja tem que ter rosto de igreja. Não é? Tem que ter um padrão de igreja. E é muito triste nós vermos a bagunça da vida cristã da maioria das igrejas aí fora. Eu vou citar aqui algo que eu vi com os meus olhos. Ninguém me contou. Eu vi com os meus olhos. Eu fiquei chocado por ver como está faltando o ensinamento bíblico na vida dos crentes. Porque o que leva à destruição é a falta de conhecimento. O Senhor disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Hoje teve um evento da igreja romana aqui na cidade. Os irmãos ficaram sabendo de um pedal. Um pedal. Era um convite para as pessoas pegarem as suas bikes, se reunirem lá em frente lá da igreja, para fazerem um passeio ciclístico em comemoração ao padroeiro da cidade. Não é? O padroeiro da cidade é o
São Bom Jesus. E vai ser comemorado agora terça-feira, dia 6. Ok. E eu subindo hoje de manhã para trabalhar e vi aquele movimento ali perto da igreja, ali, de bicicletas, e eu me lembrei que foi anunciado na rua, né, fazendo convite. E eu me deparo, amado, bem assim, bem na minha frente, com um abençoado que se diz crente. Com a bicicletinha. Eu olhei, eu falei, não, tá errado. E eu olhei de novo, para ver se era mesmo. E era. Irmão. Falei, meu Deus, perdoa ele, que eu acho que ele não sabe o que está fazendo, Senhor. Se diz crente. No meio de um passeio ciclístico promovido pela Igreja Romana. Então, algo que nós ensinamos aqui, nós não somos ecumênicos. Nós não nos misturamos. Ah, mas vocês são diferentes. Não, nós somos bíblicos. Nós somos bíblicos, nós respeitamos e queremos andar naquilo que Deus nos ensina. Se Deus diz que não é para eu tocar em nada imundo, eu não vou me misturar com nada imundo. Se Deus diz que não é para eu andar no curso do mundo, eu não vou andar no curso do mundo. Se Deus diz que não é para eu me misturar com a idolatria, eu não vou me misturar com a idolatria. Se Deus diz que é para eu fugir da idolatria, eu vou fugir da idolatria. Se Deus diz que eu sou luz e eu não devo ter comunhão com as trevas, eu não vou andar com as trevas. Porque que comunhão tem o templo de Cristo com o templo dos ídolos? Nenhuma comunhão. Então assim, eu vou lá porque para mostrar que Deus é amor. Amado, que amor que é esse? Que amor que é esse? Deus é amor, mas é justiça. E o que Deus condena, está condenado. O que Deus reprova, está reprovado. Eu agora vou dizer, não tem problema. Sou maior que Deus? Sou melhor que Deus? Então as pessoas, elas estão hoje, amados, distorcendo tudo. E vou dizer, se ouvirem isso que eu acabei de dizer, falar, lá o pastor criticando o irmão que foi lá mostrar o amor de Cristo. Eu tenho certeza que vão falar, meu diácono Marcelo. Tenho certeza. Lá o radical. Só para constar, eu sou o mesmo. Eu sou radical, mano. É sim, sim? Não. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu não fui colocado na terra para fazer média com homens. Eu não fui posto aqui neste mundo, amado, e eu tenho bem certeza disso. Eu não fui posto por Deus aqui neste mundo para ficar, alisando homens. Eu fui posto no mundo, nesta terra, para pregar a verdade que há em Cristo Jesus. Porque uma coisa é certa, amado. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E todos nós vamos dar conta a Deus daquilo que nós fizemos com a palavra dele. Então nós temos que investir a nossa vida no nosso chamado, de forma correta, de forma idônea. Nós temos que ter raízes no cristianismo e não sermos
Sabe? Vou tentar aqui achar uma palavra. Um político religioso. Nossa, pastor, você pegou pesado agora, hein? Quer fazer média com todo mundo. Quer fazer média com todo mundo, quer agradar todo mundo, quer estar em todo lugar. Se tem um evento, chama que ele vai. Se tem outro evento, chama que ele vai. Não importa o que seja, onde seja, o que esteja falando, ele está lá. É ou não é? Então nós não fomos colocados neste mundo para ser esse tipo de pessoa. Nós somos colocados no mundo para receber a verdade de Cristo e levar a verdade de Cristo. Jesus, quando ele andou aqui nessa terra, ele pregava a verdade. E ele não ficava fazendo média com ninguém. Ele não ficava, sabe? Ah, viu, deixa eu ir lá também. Ó, deixa eu falar um pouquinho que tem umas coisas aqui para me ensinar. Não, não. Quem queria ouvir ele falar, ia até ele. Por quê? Nós precisamos ouvir a verdade. Então nós vamos ir até onde está a verdade. Por quê? Muitos querem ouvir aquilo que querem ouvir, não que precisam ouvir. Essa é a verdade. E é muito triste, porque Jesus, ele estava lá na festa, todo mundo comendo e bebendo, e ele lá na festa, aí termina a festa e diz assim, quem tiver fome e sede, vem, pode chegar aqui, ó, que eu tenho aqui. Vinde a mim. Aí ficavam olhando para o outro, viu, nós estamos cheios. Comemos, bebemos, e ele fala quem tiver fome, quem tiver sede. Então nós temos visto hoje uma multidão que está seguindo a Jesus com fome e com sede. Com fome e com sede da palavra. Mas não tem a palavra. Por isso não saciam. Por isso fazem coisas que desagradam. Fazem coisas que não bate com a verdade do Evangelho de Jesus. Sem contar aqueles que são agentes 007. Não é? Os agentes 007 do Evangelho. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é crente, amado. Sabe? Ele é uma pessoa como se fosse uma pessoa do mundo. Não, mas eu sou crente. Mas quem sabe que você é crente? Não, só eu. Nem o pastor sabe, porque eu fico mais fora da igreja do que na igreja. Mas eu sou crente. Está em cima do muro. E esses o mundo traga. Porque eles acham que são crentes, mas eles estão na mão do diabo. Essa é a verdade. Então, a igreja de Jesus tem que andar nos preceitos de Deus e não nos valores do mundo. Amém? Estamos de acordo? Estamos de acordo? Que a igreja de Jesus tem que andar nos preceitos de Deus e não nos valores do mundo? Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui, é essa a nossa luta. Essa é a nossa luta. Salmos 11:2 diz, porque eis aí os ímpios. O que eles fazem? Armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Então, a sociedade, os ímpios, o que eles fazem? Armam o arco. Põe a flecha para disparar contra a palavra de Deus. A sociedade está aí com seus ideais.
que contrariam totalmente, amados, os valores de Deus. E atacam a igreja de Jesus a chamando de preconceituosa. Então eles armam o arco, colocam a flecha na corda, contra o quê? Contra a Bíblia, contra a igreja, contra os crentes que andam segundo a palavra de Deus. Versículo 3 diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então aqui eu quero dizer para você, se não há fundamentos, como eu posso permanecer firme aqui nesta luta? Como eu posso vir aqui, amado, e pregar para você com a autoridade de Deus essas verdades? Se não há o fundamento. O fundamento é bíblico. Então eu posso vir aqui e dizer para você o que é certo e o que é errado. Agora, destrói o fundamento. A igreja vira bagunça. Porque já não vai ter mais um fundamento. Vai ter o achismo. Ah, eu acho que isso é certo. Eu acho que isso pode. Acho que isso não tem nenhum problema. Se não há fundamentos, não se permanece firme na luta. Diga, eu tenho uma luta. Diga, eu tenho que permanecer firme na luta. Então, se Deus condena, está condenado. Se Deus reprova, está reprovado. E a igreja, ela existe para isso, para manifestar o certo e o errado. Nós, aqui, nós não chamamos o errado de certo. E nem o certo de errado. Nós chamamos o certo de certo, o errado de errado. São tantas coisas erradas que os crentes estão aceitando e chamando de certas, amados, que é lamentável. É lamentável ver hoje a quantidade de crentes que aceitam o profano dentro de suas casas, que deixam entrar dentro de suas casas o profano. Quantos relacionamentos hoje, amado, de namorados que dormem um na casa do outro e dizem que é normal. Como assim? Ah, não, mas já está noivo, vai casar. Já é casado? Não. Então por que está lá dormindo um na casa do outro? Que haja um respeito, amado. Quer ficar até madrugada assistindo uma televisão? Amém. Deu a hora? Tchau. Cada um tem a sua casa, cada um vai para a sua casa. Dê o bom exemplo, dê o bom testemunho de respeito. Para querer dizer que é crente. Porque uma pessoa com esse tipo de atitude, amado, vem dizer para mim que é crente, eu vou olhar na cara dela e falar, não, você não é crente. Você é alguém que envergonha o evangelho de Cristo. Então, assim, respeito é bom e Deus gosta. Porcaria dentro da minha casa não entra. Pergunta se eu tenho televisão em casa. Temos 3. Temos 3 TV. Pergunta se eu assisto Rede Globo. Nada. 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 Porque para mim é Globo lixo. Para mim não presta. Então não entra na minha casa. Eu sei que tem muito crente que assiste novela. E não consegue ficar sem assistir uma novela. Então, amado,
As pessoas estão aí dizendo, tem que amar. Pastor, o senhor não ama. Não amo. Então acho que eu não sei o que é o amor que as pessoas estão esperando de mim. Porque eu amo com o amor de Cristo. Eu amo com o amor de Cristo. Eu quero ver a bênção de Deus manifestada na vida das pessoas. Então, esse eu penso que é o amor sincero, o amor verdadeiro. Ver as pessoas bem. E para as pessoas terem uma vida boa, só vai ser pela obediência na palavra. Não, pastor, mas tem que respeitar. Tem que respeitar o quê? O pecado? As pessoas estão querendo isso. As pessoas querem que a igreja respeite o pecado, mano. Não, pastor, o senhor está sendo muito radical. Amado, pecado para mim é pecado. E eu não vou passar a mão no pecado, não vou alisar, não vou tolerar, eu vou dar na cabeça dele. Eu amo o pecador e odeio o pecado. Eu abomino o pecado. E não tem pecadinho e pecadão. É pecado? É pecado. Então não tem que existir na nossa vida. Jesus já nos tirou do mundo para não viver no pecado. A igreja está entendendo? Mas pastor, Jesus é amor. Tá, me venha com essa conversinha fiada. Me venha com essa conversinha fiada que Jesus é amor. Mas ele destruiu 2 cidades. 2 cidades ele destruiu por causa do pecado. Você não lembra? Eu vou te lembrar. Sodoma e Gomorra. Esse é o Deus que eu prego aqui, amado. É o Deus que eu sirvo. Um Deus justo, um Deus bom, um Deus reto, mas é um Deus que odeia o pecado. Não tolera o pecado. O meu Deus não tolera o pecado. Ele ama o pecador, sim, e está pronto para perdoá-lo. Mas jamais, jamais dizer, vinde a mim como está e permaneça como está. Esse não é o meu Deus. O meu Deus é aquele que diz assim, vinde a mim como estás e agora aprenda comigo e tenha uma nova vida. Esse é o meu Deus. É o Deus que mudou a minha vida, é o Deus que mudou a minha história, é o Deus que mudou a tua vida, é o Deus que mudou a tua história, o Deus vivo que habita neste lugar, o único e soberano Deus, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o Rei de Reis, Senhor de Senhores, e a Ele toda a honra e toda a glória. Nós estamos numa noite de consagração, amado. A igreja ela não é moralista e nem opressora. Não é. A igreja ela tem um chamado para viver as regras de Deus que estão na Bíblia Sagrada. Sabe, as pessoas aí fora dizer que todo tipo de amor é de Deus? Pastor, mas todo tipo de amor é de Deus. Não é, mano. Não é. Não é. Não é. Na questão de um relacionamento entre 2 pessoas, como que uma pessoa pode dizer que o amor entre 2 homens é de Deus? Como que uma pessoa pode dizer que o amor entre 2 mulheres é de Deus? As pessoas estão aí fora dizendo isso. Agora, nesse momento, estão levantando bandeiras, lutando por essa liberdade, para que sejam aceitas, e chamando a igreja de preconceituosa, chamando a igreja de homofóbica. Espera aí. Estão invertendo todos os valores, achando que Deus está aprovando isso. Uma blasfêmia contra Deus, amado. Uma blasfêmia contra o que Deus determinou aqui na sua palavra. Deus criou Adão, Deus criou Eva da costela de Adão.
Deus não criou Adão, não criou Eva, não criou o Antônio, não criou Maria e disse assim, ó, agora vocês quatro e vê o que vocês querem fazer. Foi assim? E as pessoas estão achando que foi. As pessoas estão achando que foi. Não, porque eu tenho o direito de amar. Mas não venha me dizer que Deus está aprovando. Não venha me dizer que tem a bênção de Deus para isso. Porque não tem. Isso é profano. Isso é profano. E a igreja de Jesus Cristo reprova. Porque Deus reprova. E todo aquele que se arrepender será aceito de braços abertos. Mas não venha querer andar com Deus tendo essa vida imunda. Porque Deus não aceita. Deus não aceita o pecado. Foi Deus quem estabeleceu a união do homem com a mulher. Isso é o que Deus estabeleceu e determinou. É assim que tem que ser. A sociedade, sabe, ela vem com as artimanhas de quem? De Satanás. Ela cria o casamento gay, né? Coloca as leis lá no Congresso lá para serem aceitos. Altera os valores e dizem, não é, que a igreja é homofóbica, que a igreja é antiquada, que a igreja está por fora. A igreja que vive a palavra, amado, é atual. Fora da visão de Deus, estão essas igrejas aí, com líderes homossexuais. Porque os coitadinhos, eles foram tão reprimidos, os coitadinhos, que eles abriram igreja para eles. Você não sabia? Não, amados. Depois vocês pesquisam. São Paulo está assim. Rio de Janeiro está assim. Igrejas para gays. Igrejas para homossexuais. Você chega, está no altar, 2 homens se beijando. Pregando Bíblia. Você chega, tem 2 mulheres de mão dada no altar. Orando a Deus, amado. Como se Deus estivesse ali. Oh, isso é o amor. Os dias são maus. Os dias são maus. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo escreveu isso, amado. Está acontecendo hoje. A pessoa não suporta a verdade, a pessoa não aceita a verdade, e o que ela faz? Ela corre para onde ela vai encontrar o socorro dela, o socorro que ela quer, não o socorro que vem de Deus. Que o nosso Deus transforma, o nosso Deus muda, o nosso Deus acerta, o nosso Deus liberta, o nosso Deus cura, o nosso Deus é poderoso para transformar a vida de um homem e de uma mulher. Mas a questão é, eles não querem. Eles não querem o nosso Deus, eles querem o Deus deles. O Deus o qual eles imaginam. Então, as pessoas querem ouvir o que gostam e não o que precisam. Essa é a verdade. É lamentável ver nos dias atuais essas igrejas, amado. É triste. Imagina Deus como é que fica. Se ele destruiu Sodoma e Gomorra, amado, por causa do pecado sexual. Imagina como Deus se sente. E as pessoas estão lá dizendo, louvando a Deus. Só que o louvor está batendo no teto e voltando, né? Nós somos postos para pregar a verdade. Nós somos colocados nessa terra para pregar a verdade, doa quem doer. Porque é a verdade que liberta, amado.
É a verdade que liberta. 2 de Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Então não me vem com essa, porque foi o homem que escreveu a Bíblia. Não, foi Deus. Foi Deus quem escreveu. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, glórias a Deus que nós temos fundamentos na palavra para permanecermos firmes na verdade e chamar certo o que é certo de certo e chamar o errado de errado. 1 de Pedro 1,21 diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nossa esperança está em Deus. Nossa confiança está em Deus. Nossas convicções estão firmes na palavra de Deus. Está claro? Está alimentando? Então nós falamos esse assunto, essa primeira parte. Agora eu quero ir com você para uma segunda parte desta mensagem. Coloca para mim no telão, pastor, o texto, 2 de Reis. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre cremação. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre cremação. Diz a palavra: olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou. Segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Então, Josias, o que ele fez? Ele profanou o altar de Deus, queimando ossos humanos. Ou seja, profanou por quê? Porque os nossos ossos não são para serem queimados. Versículo 17. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Então, o final do corpo de um homem, uma mulher de Deus, é na sepultura. Segunda de Reis 23, 18 a 20. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim, deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta, que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. E matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Resumindo, cremação é uma profanação. Gênesis 23, 19. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Então, sepultou Abraão a Sara. Foi sepultada, não foi queimada. Gênesis 35, 8.
Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Foi enterrada. Débora foi enterrada. Segunda de Crônicas 16, 13 e 14 diz: descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Então, aqui está revelado que Asa descansou com seus pais, foi sepultado no sepulcro. Amém? Então, é o que a Bíblia diz a respeito do fim de um homem e de uma mulher de Deus. Mateus 27, 57 a 60 e 66. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Imaginem se o corpo do nosso Senhor tivesse sido cremado. O mesmo Jesus que morreu, foi tirado da cruz, é o que ressuscitou. Aqueles que não acreditam na ressurreição aprovam a cremação. A crença hindu crema. Vocês podem ver em vários filmes. Quando uma pessoa morre, é colocada naquelas jangadas, tudo em volta com pano, em cima de madeira. E aí a jangada vai indo para o meio do mar, e aí eles, com uma flecha acesa, eles acertam lá para pegar fogo. Alguém já viu essa cena em filme? Porque eles creem não na ressurreição, mas na reencarnação. Então a cremação é um ato profano diante de Deus. Amém? Então nós que cremos na ressurreição, nós vivemos por esta verdade. Entendendo que nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Não é o pó volta às cinzas. Não. O pó volta ao pó. Gênesis 3:19 diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Está interessante? Amém? Está agradável? Glória a Deus. Falar esse assunto aqui com pessoas do mundo e as pessoas... Não, para mim já deu. Não, isso aqui nos interessa muito. Amém? Porque isso traz paz ao nosso coração. Amém? Isso é a certeza da nossa vida. Se Cristo não voltar antes, não é?
Todos nós vamos viver isso em paz. Em paz, amado. Em paz. Glória a Deus por isso. Então, o pó volta ao pó. Então, a cremação ela é parte de crenças pagãs e ela é a escolha preferida dos ateus. Então, para o cristão, Deus ordenou o quê? O sepultamento. Para o cristão, Deus ordenou o sepultamento. Então, o sepultamento, amado, ele é um testemunho de fé cristã. Muitas pessoas não sabem disso. Mas é a verdade. O sepultar, o enterrar, é um testemunho de fé cristã. Amém? Gênesis 25, 7 a 10 diz: Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Ô glória! Recebo um 120, Senhor. 175, acho que não. Uns 120 já está bom, Senhor. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Os dois lá juntinhos. Oi, Sara, cheguei. Para, Abraão. Para de frescura, Abraão. Descansaram juntos. Coisa linda. Testemunho de fé. Testemunho de vida cristã. Amém? Então, Gênesis 35, 19 diz assim: Morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Gênesis 35, 29. Velho e farto de dias expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis 49, 29 a 33. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. Quem estava falando isso? Jacó. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Olha que tremendo. Um pouco antes dele morrer, ele deu toda a instrução a respeito do seu sepultamento. De como ele queria, onde ele queria. Então, às vezes eu mesmo, amados, vou ser sincero, eu não entendia essa questão, sabe, das pessoas ficarem, vou ser enterrado em tal lugar, eu quero ser enterrado em tal lugar. Os meus pais, eles viveram o maior tempo da vida deles aqui em Pau Sul. Mas eles vieram de Lençóis Paulista. E no final da vida, eles começaram esse embate. E nós escutávamos, né, percebíamos esta questão. E eles ficavam: onde nós vamos ser sepultados? Nós vamos para Lençóis Paulista ou aqui em Pau Sul mesmo? Você decide. Ah, não, você decide. Ah, você decide. Ah, não, você decide. E eu só sei que o meu pai descansou primeiro e minha mãe disse: vai sepultar em Lençóis Paulista. E eu fiquei me perguntando, né, por que lá viveu o maior tempo da vida aqui? Mas é algo que estava no coração deles. Está entendendo? É algo que estava no coração deles. Então aqui a gente pode ver pela palavra que isso é fato na vida daquele que está chegando ao fim da vida. Ele começa a pensar nisso, a preparar isso, onde vai ser depositado o seu corpo. E hoje eu entendo que é algo que
E Deus aprova. E Deus aprova, porque é um cuidado com aquilo que foi o templo do Espírito Santo. Amém? E a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Então Deus tem prazer de receber de volta, não é? Aqueles que Ele enviou a esta terra e que cumpriram o seu chamado, cumpriram a sua missão. E a palavra de Deus vai nos revelando isso, vai nos fazendo entender a importância que eu não via com esses olhos. Eu não tinha esta noção, né, dessa importância que as pessoas veem na questão da morte. Eu falava, mas por que ficar discutindo onde vai ser enterrado, meu Deus? Eu falava. Mas hoje, com olhos iluminados, eu posso entender, né? E já até pedi perdão para Deus a respeito do meu julgamento, né, em relação aos meus próprios pais. Porque se eu tivesse esse entendimento, talvez eu teria até ajudado a eles a em paz, né, decidirem, né, dado o total apoio, né, porque fica um falando, o outro falando, o outro falando, o outro falando, e eu falava, eu não sei por que essa preocupação toda, e, né, como quem diz assim, terra em qualquer lugar, né? Mas não é isso, não é isso, é aquilo que está no nosso coração, né? Então Jacó, ele tinha isso, né, no coração, ele deu ordens, né, ele antes de morrer, ele ordenou, né, que ele fosse sepultado ali, juntamente com os seus, com o seu avô, com a sua avó, com seu pai, com sua mãe. Então estava toda ali a família. Amém, igreja? Todos ali, né, vivendo essa determinação de Deus para os seus filhos serem sepultados ou serem enterrados, para que pudessem voltar ao pó. E isso Deus aprova. Deuteronômio 34, versículos 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Olha que coisa tremenda. E nós podemos ver na palavra também, em um determinado momento, que Satanás veio disputar o corpo de Moisés. Então Deus enviou Miguel, seu anjo, para disputar o corpo de Moisés com Satanás. Olha que coisa tremenda. Então, como que o corpo tem valor. José, no Egito, antes da sua morte, ele deu ordem, porque ele sabia da profecia, ele sabia da promessa, que Deus ia tirar o povo da escravidão do Egito. E ele disse assim, quando o Senhor vos resgatar, levai os meus ossos. Olha o que José disse. Para que não fiques no Egito. Olha que tremendo, mano. Então assim, e o Egito é o mundo, né? Então nada na nossa vida pode ficar no mundo. Nada na nossa vida pode aceitar as coisas do mundo. Então aceitar, por exemplo, uma cremação é aceitar uma coisa do mundo. Estão entendendo? Então José disse, levai os meus ossos convosco. E assim fizeram, amados. Porque quando José morreu, embalsamaram José. Embalsamaram e colocaram num túmulo no Egito. E quando o povo de Deus, né, Israel, foi para ser tirado do Egito, eles pegaram os ossos de José e levaram com todo respeito os ossos de José junto com eles. É tremendo, né? É algo maravilhoso. Amém? Vamos lá. Segunda de Reis, 13, 20 e 21. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem,
Eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Olha que coisa tremenda isso, amados. Olha o poder de Deus na vida de um homem de Deus. Os ossos de Eliseu ressuscitaram, deram vida a um homem que tinha morrido. Agora imagina se estivesse lá as cinzas de Eliseu. Estão entendendo? Amém? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? O nosso corpo pertence a Deus. O sepultamento é um testemunho de fé na palavra. Cremação é um desrespeito a Deus. O justo que tem fundamento sabe se posicionar e se defender. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz não, é não. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Não vos conformeis, meu amado. O mundo tem as suas regras. Nós temos as regras de Deus. Fique de pé no seu lugar. Quero orar junto com você. Glória a Deus. Senhor Jesus, mais uma noite, Pai, em que ouvimos a Tua voz, Senhor, ouvimos a Tua palavra. Mais uma noite em que Teu Espírito falou neste lugar, trazendo à nossa vida a convicção, a certeza para uma vida firme e constante na Tua graça, Senhor. Não somos religiosos, Pai. Somos homens e mulheres que querem viver de fato para Ti, Senhor. Homens e mulheres que querem de fato Te conhecer, aprofundar as experiências contigo, vivendo o sobrenatural dia após dia, Senhor. Uma vida marcada por milagres, uma vida marcada, Jesus, por sinais, por maravilhas, por prodígios. Assim nós oramos, Pai, nesta noite. Eu Te louvo e Te agradeço, porque o Senhor falou nesta noite conosco. Eu Te louvo e Te agradeço porque a Tua voz foi ouvida em nosso espírito, Senhor. E esta voz nos deu direção. Essa voz, Senhor, mais uma vez nos revelou a Tua verdade, nos ensinando o modo digno de vivermos o Evangelho, a sã doutrina. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te dou graças por esta igreja santa, por este ministério santo. Te dou graças, Senhor, pelos nossos líderes,
nosso querido e amado apóstolo Miguel Ângelo, com a sua esposa, a Bispa Rosana, toda a família apostólica. Senhor, também os nossos bispos em São Paulo, nosso amado e querido Bispo Rai, que hoje está aniversariando, completando mais um ano de vida. Oramos por ele, Senhor, declarando as mais ricas bênçãos, Senhor. Tu és com ele, Jesus, Tu és na vida dele, foi o Senhor quem o escolheu, foi o Senhor quem o chamou para esta missão, e sabemos e cremos que grandes coisas o Senhor tem preparado para ele, para sua família, para o seu ministério. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso amado Bispo Rai, também nossa Bispa Solange Brant. Muito obrigado. Toda a sua família em São Paulo. Da mesma forma, Jesus, a todos aqui na igreja em Pauçu. Ovelhas preciosas, famílias benditas, homens, mulheres, jovens, crianças, que têm recebido o alimento, têm recebido a verdade. Obrigado, Senhor. Tu estás no controle de tudo, Pai. Tu estás no controle de todas as coisas. Nós recebemos a manifestação do Teu milagre em nosso favor. Declaro famílias benditas, famílias fortes, famílias poderosas, matrimônios fortalecidos no Senhor, vida conjugal sadia e próspera, vida familiar harmoniosa, saúde física perfeita, com a cura manifestada do alto da cabeça à planta dos pés, com a mente sã, com a mente de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa noite em Tua casa, onde recebemos da Tua paz, e desta forma retornaremos ao nosso lar para recebermos uma noite de sono restauradora, uma noite de descanso, onde teremos as nossas forças renovadas para um domingo maravilhoso, para estarmos aqui novamente apresentando o nosso culto racional a Ti, pois só o Senhor é digno de ser adorado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E toda a igreja diga: amém. Graças a Deus. A Jesus toda a glória, amados. A Jesus toda a glória.